É, Olá, eu sou o Fernando. Nosso grupo é composto pela Ademir, por mim, o Lucas e a Tiana. E a gente vai falar aqui sobre acessibilidade para deficientes, tá? Mesmo sabendo que tem várias normas e leis que regulamentam a situação de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, nem sempre a prática acompanha a teoria, tá? Então, muitos projetos arquitetônicos foram feitos sem essa preocupação, atrapalhando bastante com que haja uma acessibilidade para esse tipo de pessoa. Então, a gente faz trabalho também, claro, com a tentativa de conscientizar pessoas que estão indo fazer esses projetos, fazerem de uma forma melhor, pensadas de forma melhor para pessoas com essa dificuldade de acessibilidade. Nós iremos comparar duas clínicas, uma em que eu trabalho e uma em que a UT trabalha, e vai ter essa discrepância de acessibilidade entre as duas. Algumas coisas mínimas que a gente precisa são placas sinalizadoras. É bem interessante saber, por exemplo, aonde eu posso estacionar se eu tiver uma deficiência. Um mapa tátil é bem interessante para pessoas com a parte de visão já sabem onde estão e se localizarem. Rampas é de extrema importância para o acesso. Corrimãos é algo que tem que ser obrigatório em todas as escadas e sanitários adaptados. Todos esses itens são de extrema importância. Acredito que alguns mais do que outros, mas todos são de extrema importância. Nesse slide a gente tem as imagens das entradas das duas clínicas, a gente percebe as características da construção, que a da esquerda ela é bem próxima à via pública e já tem um desnível maior com relação à calçada. A da direita, a outra clínica, ela situada num prédio residencial, na área comercial que fica no térreo, e já tem a previsibilidade de acessibilidade desde o estacionamento, tem rampas. O piso ele é antiderrapante, porém não tem o piso tátil na entrada, né? E na da esquerda, um complicador maior, que além de não ter piso tátil, esse primeiro degrau ele não tem o revestimento antiderrapante. As duas têm portas com folhas duplas de 80 centímetros cada para a entrada. A gente vê na da esquerda o balcão, ele tem uma altura menor que é de aproximadamente 70 centímetros que para a acessibilidade ao cadeirante. E no próximo slide a gente vê especificamente a respeito da clínica da esquerda, da entrada. Ela possui dois degraus, um com um degrau de 15 centímetros, outro com 18. Como foi falado, não tem o piso tátil e também um degrau que não conta com o piso antiderrapante. Ele possui somente uma barra de apoio na entrada, também com altura acima da altura, que seria de aproximadamente 70 centímetros. Ela precisa, como a norma fala, quando se tratar de dois degraus, ou degrau, que é considerado um degrau isolado, ele já deveria ter corrimãos para esses degraus, né? Além da rampa de acesso para cadeira de rodas também. Porta da copa e área de espera. Ela tem 70 centímetros de largura com um degrau de 10 centímetros. As portas, quando abertas, devem ter um vão livre maior ou igual a 80 centímetros de largura e 2 metros de altura. Em portas de duas ou mais folhas, pelo menos uma delas deve ter o vão livre maior ou igual a 80 centímetros. As portas elevadores devem atender o estabelecimento da ABNT número 313. Inclinação. A inclinação transversa da superfície deve ser até 2% para pisos internos e de até 3% para pisos externos. A inclinação longitudinal da superfície deve ser inferior a 5%. Inclinações iguais ou superiores a 5% são consideradas rampas e, portanto, deve atender a 6,6. Desníveis. Desníveis de qualquer natureza devem ser evitados em rotas acessíveis. Eventuais desníveis no piso de até 5 milímetros dispensam tratamento especial. Desníveis superiores a 5 até 20 milímetros devem possuir inclinação de 50%, conforme a figura 68. Desníveis superiores a 20 milímetros, quando inevitáveis, devem ser considerados como degraus, conforme a 6,7. Sanitário masculino, 100 centímetros de largura e 120 de profundidade.
A porta tem 60 centímetros de largura, com degrau e abertura para dentro. O sanitário, como se dispõe bacia sanitária, lavatório, espelho e os demais acessórios, como lixeira e suporte para papel higiênico. Na clínica 2, na qual possui um banheiro acessível, a gente pode ver que ele é praticamente quase 100% correto. Ele vai ter as duas barras laterais, no caso, a lateral e a posterior do vaso, as horizontais, na altura certa, foram medidas e realmente estão na mesma altura. Tem um tamanho também, uma está um pouco maior, a que está atrás, por conta do banheiro ter essa capacidade, porém ele não apresenta a barra vertical, que precisaria ter também. Ele só vai ter as barras horizontais, não estando 100% no padrão estabelecido pelas normas. Nesse slide a gente fala do banheiro feminino, né? Ele é um sanitário com as medidas parecidas com as medidas do sanitário masculino, cerca de 1 metro por 1 metro, né? Com a porta de 60 centímetros, com abertura para dentro do banheiro. Né? E segundo a norma, as portas de sanitários e vestiários devem ter, no lado oposto ao lado de abertura da porta, um puxador horizontal, instalados à altura da maçaneta. O vão entre batentes das portas devem ser maior ou igual a 0,80 metros. É um banheiro que, se fosse necessário, o cadeirante entrar e fazer o giro da cadeira, ele não conseguiria. E assim como o exemplo anterior do banheiro masculino, ele tem um ligeiro batentezinho aqui, apesar de que menor, mas ele tem esse batentezinho, né, que também dificultaria um pouco a entrada do cadeirante. No próximo slide, a gente verifica a comparação, né, do comprimento mínimo que deveria ter um banheiro para ter acessibilidade. O banheiro com os comprimentos mínimos seria de aproximadamente 1,5 m de largura por 1,5 m, 1,20 m de profundidade, né? Ele teria que ter um lavabo menor que 40 centímetros, um lavabo não, perdão, uma pia menor que 40 centímetros, 40 centímetros mesmo, né? Com vão, com espaço, né, de circulação, podemos dizer assim, de até 0,80 metros, né? O lavabo deveria estar, né, mais ou menos do lado não, no mesmo sentido do sanitário, né? E aqui a gente, não sei se eu já falei, mas aqui também a porta teria que ser para fora, né? Para poder ter os comprimentos mínimos né, de forma mínima, o que seria o ideal para o acesso de um cadeirante em um lavabo.